Você já sentiu que a vida cristã que te ensinaram é uma fuga da dor? Que deveríamos estar alegres o tempo todo e que chorar ou sentir-se mal é sinal de pouca fé? A verdade é que às vezes a maneira como lidamos com o sofrimento e a perda não nos torna mais fortes, nos torna menos humanas. Olá, mulherada preciosa, sejam muito bem-vindas ao Escrita Real e a mais um vídeo dessa série incrível, baseada no livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, de Peter Escazero. E se você não assistiu aos vídeos anteriores, onde falamos do capítulo 1 ao 6, sugiro pausar este vídeo e assisti-los, pois estamos construindo toda essa série seguindo pela ordem dos capítulos, até mesmo para que possam discernir melhor tudo o que estamos trazendo por aqui. Lembrando que todo o conteúdo é baseado no livro, tá? E neste vídeo falarei de um tema essencial, como a perda, a dor e o sofrimento se tornam o caminho para o nosso crescimento com Deus. E o autor Peter, no capítulo 7, nos confronta com uma ideia poderosa. A transformação mais profunda em Cristo não contorna a dor, ela passa diretamente por ela. E você vai descobrir neste vídeo que a perda, seja a de um sonho, a de um relacionamento, ou até mesmo a confrontação com seus próprios limites, não é um desastre, e sim um convite. O autor nos guia por 5 passos bíblicos e práticos, inspirados na jornada do personagem bíblico Jó, para que você possa transformar suas perdas, sejam as grandes e as pequenas, em crescimento espiritual genuíno. Então fica comigo até o final, porque o último passo revela a escada da humildade, que é o caminho radical para o verdadeiro descanso e alegria que só Deus pode dar. O autor começa nos lembrando de uma verdade desconfortável. A perda não é uma invasão estranha, ela é a história de todos nós. Então, não pense apenas nas tragédias, como a morte inesperada, um divórcio doloroso, algo grande. Pense na perda que se acumula ao longo da vida. Por exemplo, perdemos a nossa juventude, perdemos sonhos de carreira, de um casamento ou de filhos ideais, perdemos rotinas e estabilidade com a mudança de um emprego ou de casa, perdemos a ilusão de que a igreja é uma família perfeita e ficamos desnorteadas e desiludidas com a falta de consciência do pecado em alguns crentes. Então, tudo isso, no fundo, se resume a uma coisa: a confrontação com os nossos limites. Deus colocou limites enormes em nós para nos manter humildes, para nos manter com os pés no chão. No entanto, por outro lado, a nossa cultura e muitas vezes a nossa própria espiritualidade encaram a dor como algo a ser evitado. E é por isso que recorremos aos mecanismos de defesa. Nós entupimos a dor através de várias formas: negação, racionalização ou nos mantendo freneticamente ocupadas,
trabalhando por horas na semana, correndo de uma atividade para outra, ou usando vícios como TV, comida, ou até mesmo o trabalho excessivo. Seja o que for, tudo isso para evitar o sofrimento. E o resultado de tudo isso, o autor nos alerta, nos tornamos cascas cristãs vazias com faces sorridentes pintadas. E na fé, o atalho mais destrutivo é o legalismo. Tipificado pelos amigos de Jó, eles vieram até Jó, que era inocente, e insistiram: se você está sofrendo, você deve ter pecado. Arrependa-se para que Deus te abençoe. Essa teologia é cruel. Ela não deixa espaço para um mistério, nega a realidade do sofredor inocente e apenas aumenta a vergonha de quem já está sofrendo. Então, para iluminar o perigo de fugir da dor, o autor nos apresenta uma história da Beth Hutton, alguma coisa assim, que é basicamente assim: após a tragédia da perda de um filho, ela se recusou a falar abertamente sobre o sofrimento. Então ela tentou manter a perfeição e a ordem em sua vida, dizendo: não quero mudar nada, quero ficar com o que consegui. Mas a recusa em prestar atenção à sua dor fez com que ela perdesse a capacidade de se conectar e amar. Então, mulherada, a negação da perda enfraquece nossa alma e destrói nossa capacidade de intimidade. E a escolha a se fazer é se essas perdas nos esmagarão ou nos abrirão para uma oportunidade de transformação em Cristo. Então, qual é o caminho de Deus? Peter nos dá 5 passos e o primeiro é prestar a atenção. E o autor é claro, o centro da mensagem de Cristo é claro. O caminho para a vida é pela morte, a trilha para a ressurreição é pela crucificação. E é no nosso sofrimento, quando o antigo morre, que o novo pode surgir. E o livro nos apresenta um processo bíblico de 5 etapas essenciais modelados pela vida de Jó. E o primeiro é prestar atenção, que é o lamento bíblico. Então, este é o primeiro passo de Jó e o mais desafiador para a nossa cultura cristã. O autor afirma que precisamos de uma teologia para a raiva e para a tristeza, pois o lamento é profundamente bíblico. Jesus chorou por Lázaro e por Jerusalém. Davi lamentou em muitos salmos. Então, muitas de nós nos sentimos culpadas por não obedecermos aos mandamentos de alegrai-vos sempre. Mas o ato de prestar atenção à nossa dor é o que nos torna humanas. Então, quando não processamos perante Deus nossos sofrimentos, o medo, a tristeza, a raiva, por exemplo, eles escapam de forma destrutivas como passividade agressiva ou sarcasmo. E aí vai uma dica muito prática: ouse lutar com Deus. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele gritou com Deus. Leve seus sentimentos difíceis, como raiva ou questionamento, e diga a ele exatamente o que você está sentindo. Não é pecado, é a intimidade brutalmente honesta que Deus deseja. Então, o segundo passo que o autor nos revela é a paciência na desconcertante espera. A espera é o que mais resiste à nossa cultura ocidental de soluções
rápidas. É o momento onde o nosso desejo de controlar falha. Jó esperou por um longo tempo enquanto seus amigos o torturavam com a ideia de que ele era culpado. Esperar em Deus exige uma enorme humildade e nos força a não fazer do jeito errado, a não tentar resolver as coisas por conta própria fora do tempo de Deus. Então precisamos sim deixar espaço para o mistério. É no silêncio e na confusão da espera que Deus trabalha e nos molda. E o terceiro passo que o autor nos revela também é aceitar o dom dos limites. O autor sugere que a maior perda que devemos lamentar é a de nossos limites, pois eles têm a função imprescindível de nos tornar humildes. O orgulho nos faz agir como bebês egocêntricos que acham que o universo deve satisfazer todas as suas necessidades. Então precisamos aceitar nossos limites, sejam eles físicos, o corpo envelhece, de tempo você só tem uma vida, de talentos você não pode ser brilhante em tudo, e até os limites dos nossos relacionamentos. Lembrar que a igreja nunca será perfeita. Então, aceitar limites é a forma de sair do nosso trono e nos juntar ao resto da humanidade. E o quarto passo que ele nos revela é subir a escada da humildade, que é o segredo da transformação. O sofrimento nos convida a subir a escada da humildade, que o autor basicamente ele pega uma adaptação de São Bento como um caminho de transformação de toda a nossa personalidade. Então não se trata de ódio a si mesma, mas de uma nova liberdade. Então pense em alguns degraus essenciais. Então ele começa, com degrau 1, 2, 3 e eu vou estar citando cada um, tá bom? Ele cita 8 degraus mais ou menos e eu vou estar falando sobre cada um deles. Então ele especifica esses degraus, começando pelo primeiro, que é basicamente o temor a Deus e estar consciente da sua presença. É quando chegamos, ao momento onde paramos de agir como se ele não estivesse presente em todos os momentos da nossa vida. O segundo degrau é fazer a vontade de Deus, não a sua, não a nossa. Então é quando reconhecemos que submeter nossa vontade a dele é o centro da transformação espiritual. O degrau 3 seria desejar submeter-se à instrução de outros, que seria quando abrimos mão da nossa arrogância e aceitamos a vontade de Deus vinda por meio de um líder, um amigo ou até mesmo um gerente de trabalho. Fazemos isso sem resmungar. O quarto degrau seria ser paciente em aceitar as dificuldades alheias. Então, é quando damos aos outros a oportunidade de entenderem suas próprias fraquezas no tempo deles, sem exigirmos perfeição imediata. O quinto degrau seria ser radicalmente honesto sobre falhas e fraquezas. É quando desistimos de fingir ser algo que não somos e admitimos nossas fraquezas e limitações a alguém que se importa. Sexto degrau é estar profundamente consciente de ser o principal dos pecadores. Quando vemos-nos potencialmente mais fracos
do que qualquer um ao nosso redor. Isso não é ódio a si mesmo, mas um convite a ser bom e gentil, ciente da nossa própria fragilidade. E o 7º degrau seria falar menos, com moderação. O sábio se conhece por suas poucas palavras. Isso é resultado natural de uma vida que busca a Deus e está cheia de sabedoria e consciência de sua presença. E o último degrau, o 8, transformar-se através do amor de Deus. Este é o topo. Neste local não há soberba, sarcasmo ou desprezo. Estamos plenamente à vontade com os nossos limites e contentes em confiar na misericórdia de Deus. Então, tudo é um dom. Então, a humildade é de fato o lugar de descanso onde encontramos a liberdade. O último e mais poderoso passo é permitir que todo esse processo resulte em algo novo. E chegamos ao 5º e último passo do processo de Jó. Depois de prestar atenção, esperar, aceitar os limites e buscar a humildade, o sofrimento bíblico cumpre o seu propósito final: permitir que o antigo dê origem ao novo em seu tempo. O autor é enfático: a antiga vida de Jó realmente se encerrou. Aquela porta permaneceu fechada. Essa é a mensagem central de Cristo. O sofrimento e a morte produzem ressurreição e transformação. Jesus mesmo disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. Isso está escrito em João 12, versículo 24. Então, mulherada, suas perdas são reais, mas a ressurreição só surge da morte real. E a maior bênção desse processo é a mudança em nosso relacionamento com Deus. O livro nos ensina que quando sofremos a maneira de Deus, nossa vida de oração, que antes se caracterizava por um me dá, egoísta, transforma em uma união íntima e amorosa, em uma afetuosa comunhão. Então, o melhor fruto do sofrimento é a profunda proximidade com Deus. Quando Jó passou por toda a difícil trilha de permitir que suas perdas ampliassem a sua alma, Deus o abençoou com superabundância, dando-lhe o dobro do que possuía antes. Então, esse relato é o nosso encorajamento. Confie em Deus, no Deus vivo, nos momentos mais cruciais da sua vida. Então, qual é a perda que você está negando hoje? Qual limite você está se recusando a aceitar? Eu te desafio a parar de fingir. Ore, chore, lamente. Deixe Deus usar essa dor para te transformar. Se você aceitar este convite, você poderá fazer a oração transformadora de Jó. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora com os meus olhos te vejo. Então, essa é a bênção da cruz na nossa vida, na sua vida. Se este vídeo te tocou, deixe seu amém aqui nos comentários, como também pode comentar aquilo que o seu coração desejar. Compartilhe com aquela amiga que você sabe que fará sentido para ela, que
ela precisa também parar de fugir da dor e encontrar a força na humildade. E não deixe também de adquirir o seu exemplar, Os Sussurros de Amizade e Amor. O link vai estar aqui na descrição embaixo. Não deixe também de nos seguir, tá? Para acompanhar toda essa jornada que estamos construindo aqui, e assista aos vídeos anteriores também dessas séries, como também outras que temos por aqui. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo episódio.